Era uma tarde quente de primavera nos arredores do reino de Alba Longa, na região do Lácio. No bosque sagrado de Ceres, a jovem Rhea Silvia caminhava lentamente. Seus passos guiados pelo dever de uma Vestal, uma sacerdotisa devota do fogo sagrado de Vesta, a deusa do lar e da família. O manto branco que usava fluía como as águas do rio Tibre ao longe. E sua mente, absorta em pensamentos, era incapaz de prever as tramas do destino que estavam por vir. Foi então que, entre as árvores imponentes do bosque de Ceres, ela o viu. Sua figura destacava-se como algo que não pertencia àquele mundo. Ao mesmo tempo era humana e etérea, envolta em uma presença que fazia o ar ao seu redor vibrar. O olhar que ele lançou em sua direção atravessou suas defesas, desarmando-a de uma maneira que ela jamais havia experimentado. Não era apenas fascínio. Era um poder irresistível, como se uma força ancestral tivesse hipnotizado sua alma. Em seus olhos profundos brilhava uma intensidade feroz de batalhas travadas e vitórias conquistadas. E ali, no silêncio do bosque, ela reconheceu algo primitivo e divino. Uma fúria obstinada que só se molda nos campos de batalha. Ele não era um homem comum. Ele era Marte, deus da guerra. Sua presença exalava mistério e poder, algo que parecia dobrar o próprio tecido da realidade. Aquele encontro misterioso mudaria não apenas o destino da jovem sacerdotisa, mas o de toda a humanidade. Porque foi ali, naquele instante, que os gêmeos destinados a fundar a Cidade Eterna começaram a sua jornada. Rhea Silvia era filha de Númitor, o legítimo rei de Alba Longa e descendente da linhagem de Enéas, o príncipe de Troia. Alba Longa, uma cidade outrora próspera, agora se via mergulhada nas sombras da traição. Númitor havia sido deposto pelo próprio irmão, Amúlio, um homem ambicioso e implacável, disposto a qualquer coisa para manter o poder. Temendo que os descendentes de Númitor pudessem reivindicar um dia o trono, Amúlio decretou que sua linhagem fosse extinta. Mas ao invés de matar Rhea Silvia, poupou-a para cumprir um destino diferente. Condenou-a ao manto de Vestal, forçando-a a um juramento de castidade eterna. Era uma decisão cruel, mas Amúlio acreditava que estava seguro. O que ele não poderia prever era a intervenção de Marte em seus planos. Quando o juramento sagrado foi quebrado e a gravidez de Rhea foi descoberta, o palácio foi tomado por sussurros. Os servos cochichavam sobre uma profecia antiga que dizia que os descendentes de Númitor trariam a queda do usurpador. Amúlio, tomado pelo pavor, sabia que não podia desafiar diretamente o destino. Manchar as mãos com o sangue dos bebês apenas selaria a sua própria ruína. Que o Tibre decida o destino deles, decretou ele com frieza, como se quisesse enganar os deuses. Na calada da noite, os gêmeos recém-nascidos foram colocados em uma cesta de vime e abandonados na correnteza. Mas o que Amúlio não sabia era que o destino já havia escolhido esses meninos. A correnteza não os levaria à morte. Ela os guiaria para a grandeza. A cesta, lançada ao rio com a promessa de uma morte silenciosa, foi gentilmente conduzida pelas águas do Tibre como se o próprio curso do rio tivesse desviado para protegê-los. Nas margens lamacentas, onde os juncos balançavam ao sabor da brisa, a correnteza cessou. E foi ali que o impossível aconteceu.
Uma loba, atraída pelo som suave e insistente do choro, emergiu das sombras da floresta. Seus olhos brilhavam na penumbra, e sua silhueta avançou com uma elegância feroz. Qualquer outra criatura teria visto presas fáceis, mas aquela não era uma loba comum. Ela se aproximou da cesta, inclinou a cabeça e, com uma ternura quase humana, acolheu os bebês. Amamentou-os como se fossem seus próprios filhotes, protegendo-os sob a vigília das estrelas. Era um milagre, um sinal dos deuses, uma cena que seria eternizada no coração de Roma. Pouco depois, enquanto o sol dourava as margens do rio, um pastor chamado Faustulo avistou a cena. A vida no campo lhe dera olhos atentos e ele sabia que algo extraordinário estava diante dele. Com cuidado, aproximou-se da loba e viu os gêmeos. Sabia que havia algo nos meninos, uma força inata, como a que brilha no olhar daqueles que são tocados pela fortuna. Levando-os para sua cabana, Faustulo e sua esposa, Acca Laurentia, criaram-nos como se fossem seus próprios filhos. E sob o céu vasto das colinas de Alba Longa, onde o vento sussurrava a história de deuses e heróis, os dois irmãos cresceram. Rômulo, sereno e observador, dedicava-se ao rebanho que pastava nos campos dourados. Era o protetor, o guia silencioso capaz de trazer ordem ao caos. Cada passo que dava parecia carregar consigo o peso de algo maior, como se alguma coisa o moldasse para liderar. Remo, ao contrário, vivia para a floresta. O silêncio das árvores e o farfalhar das folhas, esse sim era o seu chamado. Ele era o caçador, movido por uma inquietação que o levava a explorar o que os outros temiam. Sua coragem quase indomável o fazia avançar onde o perigo espreitava. Remo não seguia caminhos já traçados. Ele os criava, com passos firmes e olhos famintos. Eram diferentes como o sol e a lua, mas tão conectados quanto o céu e a terra. Criados pelo humilde casal, os gêmeos absorveram a simplicidade da vida, mas carregavam em si o sangue da eternidade. Por muito tempo, Faustulo e Acca Laurentia tentaram proteger o segredo dos gêmeos. Mas o momento da revelação chegou, por necessidade, e não por escolha deles. As colinas do Tibre, que por tanto tempo foram o palco das disputas juvenis de Rômulo e Remo, tornaram-se agora o cenário de um conflito mais perigoso. Uma briga entre pastores sobre os limites dos rebanhos escalara para algo maior. Remo, impulsivo como sempre, liderou os jovens em defesa de suas terras, enquanto os adversários, aliados de Alba Longa, buscaram reforços na cidade. Quando os soldados de Amulho chegaram, armados e prontos para o confronto, Remo enfrentou-os sem hesitar. Mas mesmo a coragem que pulsava em suas veias, herança do deus da guerra, não foi suficiente contra o número esmagador de homens enviados pelo rei usurpador. Remo foi capturado e levado acorrentado para Alba Longa. Lá, os rumores começaram a circular. Quem era aquele jovem tão destemido? Alguns soldados murmuravam que sua força e liderança lembravam a antiga linhagem de Númitor. A notícia chegou aos ouvidos de Amulho, que começou a desconfiar. Quando Rômulo soube do ocorrido, a chama da revolta queimou em seu coração. Ele reuniu os amigos e pastores que o seguiam e, com estratégia e determinação, planejou um resgate. Durante a noite, os aliados de Rômulo invadiram Alba Longa em silêncio, mataram as sentinelas e libertaram Remo das celas do palácio. Mas o resgate não era suficiente. Algo maior precisava ser feito. Faustulo, que por anos guardara o segredo sobre a origem dos irmãos, sabia que o momento havia chegado.
Ele conduziu os gêmeos até Númitor, o velho rei deposto que vivia nas sombras, relegado ao esquecimento pelo tirano usurpador. Quando Fausto contou como encontrara os gêmeos à deriva do rio, numa cesta abandonada, e como os criara em segredo, a verdade começou a se revelar. Númitor observou os dois jovens com cuidado, buscando em seus rostos os traços da linhagem que descendia de Troia. Seus olhos brilharam com emoção ao finalmente reconhecer os netos. "Vocês são filhos de minha amada Reia", disse ele com a voz embargada. "E de Marte, o senhor da guerra. Foi o destino que os trouxe até mim para corrigir o que me foi tirado." Rômulo e Remo não precisavam de mais palavras. A confirmação de sua origem não apenas encheu-os de orgulho, mas de propósito. Reunindo as forças que haviam conquistado entre os jovens as colinas e os aliados de Númitor dentro de Alba Longa, lideraram uma revolta contra Amúlio. O tirano, que tanto temera o cumprimento da profecia, caiu pelas mãos daquele que tentou destruir. Com Númitor restaurado ao trono de Alba Longa, o ciclo de vingança parecia ter chegado ao fim, mas para Rômulo e Remo aquilo não bastava. Eles não nasceram para viver à sombra de um passado recuperado, mas sim para construir o próprio legado. Guiados pelas águas do rio Tibre que um dia salvara suas vidas, Rômulo e Remo chegaram às colinas que no passado foram seu lar. Ali, entre os campos ondulados e os ecos da infância, decidiram que seria o lugar perfeito para fundar sua cidade. Mas o mesmo sonho que os unia logo começou a separá-los. Rômulo, com um olhar calculista, apontava para o Monte Palatino, que era uma região central, alta e defensável, para ele, um local estratégico. Remo, por sua vez, com a ousadia que o caracterizava, insistia no Monte Aventino ao sul, que era mais amplo e fértil, ideal para abrigar uma grande população. O que parecia uma diferença simples tornou-se um duelo de vontades. Não era apenas uma escolha geográfica, mas uma disputa silenciosa por liderança. Um teste de quem realmente definiria o futuro daquela cidade que ainda existia apenas em seus sonhos. Sem chegar a um acordo, decidiram recorrer aos augúrios, buscando nos céus a vontade dos deuses. Mas até os sinais divinos se mostraram ambíguos. Enquanto Remo viu primeiro 6 aves sobrevoando o Aventino, Rômulo observou 12 sobrevoando sobre o Monte Palatino. Cada um interpretou os augúrios como favoráveis a si mesmo, e o impasse se tornou inevitável. Determinado a seguir o plano, Rômulo começou a trabalhar nas muralhas do Monte Palatino. Com a ajuda de seus seguidores, traçou uma linha do perímetro com o arado, marcando o espaço que para ele seria sagrado. No entanto, Remo, movido por sua impulsividade e pelo desejo de provar seu ponto, viu uma oportunidade para zombar do irmão. Com um sorriso irônico, Remo aproximou-se do muro recém-criado e, diante de todos, saltou por ele. "Essa é a proteção que sua cidade oferecerá?" provocou. O gesto, carregado de desprezo, foi o suficiente para incendiar a fúria de Rômulo. Não era apenas a provocação de um irmão. Era uma afronta à ideia que ele estava tentando materializar. E no calor do momento, Rômulo empunha sua arma e, com um golpe fatal, derruba Remo. "Que assim pareça a todo aquele que ousar desafiar a minha cidade", declarou Rômulo com a voz carregada de raiva e dor. O sangue de Remo manchou as pedras e o silêncio que se seguiu parecia ecoar pelas colinas. Rômulo sentiu o peso de sua ação, mas não recuou. E naquele momento, as fundações de Roma foram marcadas não apenas por pedra, mas por sacrifício. A morte de Remo tornou-se uma advertência, uma mensagem que seria lembrada por gerações. Roma não será desafiada.
nem mesmo por aqueles a quem chama de aliados. E assim, segundo a lenda imortalizada na poesia de Virgílio, a Eneida, nasceu Roma. Uma narrativa mitológica entrelaçada com deuses, traições e os fios invisíveis do destino, criada para justificar a grandeza de uma cidade destinada a moldar o mundo. Essa história serviu para exaltar o poder romano, explicando sua origem supostamente divina e seu direito de governar. Mas além dos mitos e das epopeias, a história nos oferece uma perspectiva mais concreta de como a Cidade Eterna de fato surgiu. A transição do mito para a história nos leva à região do Lácio, onde, por volta do século X a.C., pequenos assentamentos começaram a se formar ao longo das margens do rio Tibre. Essas comunidades agrícolas, inicialmente simples, estavam localizadas estrategicamente entre as rotas comerciais que conectam o norte e o sul da Península Itálica. Esse ponto geográfico privilegiado favoreceu o crescimento desses vilarejos que gradualmente se uniram, dando origem ao que se tornaria Roma. Mas Roma não cresceu isolada. Sua identidade, na verdade, foi profundamente moldada pelas culturas vizinhas. Os gregos, que estabeleceram suas colônias ao sul da península, trouxeram avanços no campo da escrita, das artes e, sobretudo, da religião, influenciando diretamente o desenvolvimento cultural romano. Já os etruscos, que ocupavam o norte da península, desempenharam um papel fundamental na organização social, política, militar e arquitetônica da cidade. Essas influências combinadas, somadas à resiliência das comunidades latinas, pavimentaram o caminho para o surgimento de Roma como uma potência. E assim, enquanto os mitos celebravam heróis e deuses, a história revela uma cidade construída pelo trabalho de povos diversos, unindo culturas para formar a base de um dos maiores impérios que o mundo já viu. Mas Roma, nos seus primórdios, não era uma cidade que um dia moldaria o mundo. Era um conjunto de colinas cobertas por cabanas de palha, cercadas pelas águas do rio Tibre. Mas mesmo nesse início humilde, uma ordem invisível já guiava a sociedade, como o alicerce que sustentaria o seu futuro grandioso. No topo dessa ordem estavam os patrícios. Eram as primeiras famílias, aquelas que se consideravam herdeiras diretas dos fundadores de Roma. Seus nomes carregavam o peso da tradição e suas posses se estendiam pelas terras mais férteis ao redor. Eles controlavam não apenas as riquezas, mas também os rituais sagrados e o poder político. Reuniam-se em suas casas espaçosas, tomando decisões que moldariam o destino da cidade. O Senado era deles, as magistraturas também, e eles governavam Roma sem que ninguém pudesse questionar ou contestar seus privilégios. Abaixo deles, nos campos e nas oficinas, estavam os chamados plebeus, pequenos agricultores, artesãos e comerciantes que sustentavam as cidades com seu trabalho. Eles eram livres, mas não tinham acesso aos mesmos privilégios. Sua voz era abafada, sua participação limitada, e ainda assim carregavam Roma em seus ombros. Eram a maioria, mas viviam à sombra dos patrícios, um desequilíbrio que mais tarde plantaria a semente de conflitos que determinariam o futuro de Roma. Entre essas duas forças havia os clientes. Não eram nem poderosos nem inteiramente independentes. Viviam sob a proteção dos patrícios, ligados a eles por laços de lealdade e obrigação.
Em troca de favores, sustento e proteção, ofereciam serviços e apoio político. Não era apenas uma relação de dependência. Era o fio que mantinha unida uma sociedade extremamente desigual. E nas bases dessa pirâmide social estavam os escravizados, invisíveis, porém indispensáveis. Muitos eram prisioneiros de guerra arrancados de suas terras e trazidos para Roma, e outros já nasciam escravizados. Alguns deles tornavam-se escravizados por dívidas aos patrícios. De qualquer forma, eram suas mãos que construíam as casas desses senhores, aravam os campos e sustentavam a economia da cidade. Não possuíam direitos ou liberdade, mas sua força de trabalho seria a válvula motriz que transformaria Roma num império. No entanto, nesses tempos, Roma era governada por reis. Mas diferente de outras cidades, o rei de Roma não herdava sua coroa. Ele era escolhido. A monarquia romana era eletiva, resultado de acordos e alianças entre as grandes famílias patrícias. O rei, ou rex, era ao mesmo tempo um comandante militar, um juiz supremo e o chefe religioso. Mas seu poder não era absoluto, ele dependia do Senado, um conselho formado pelos chefes das famílias mais influentes, que atuava como guardião das tradições e conselheiro nas decisões políticas. E ao lado do Senado estava a chamada Assembleia Curiata, composta pelos 30 clãs das tribos fundadoras da cidade. Cada cúria representava os laços antigos entre famílias e o poder religioso que unia a sociedade romana. Era na Assembleia que o rei, após ser escolhido, tinha o seu poder legitimado em um ritual sagrado, onde sua autoridade recebia o aval dos cidadãos patrícios. Essa cerimônia não era apenas um ato simbólico, era a essência da crença de que nenhum governante poderia agir sem o respaldo das tradições e dos deuses. Assim, o Senado e a Assembleia juntos atuavam como contrapesos ao poder do rei, garantindo que nenhuma autoridade se erguesse acima das leis e tradições de Roma. A sociedade romana era moldada por uma estrutura rígida onde cada grupo desempenhava funções essenciais para o funcionamento da cidade. Os patrícios ocupavam o topo dessa hierarquia, concentrando o poder político e religioso, mas dependia do trabalho árduo dos plebeus e dos escravizados, que cultivavam as terras, produziam os bens e mantinham o dia a dia das cidades. Os clientes fortaleciam as alianças entre as diferentes camadas da sociedade, e assim, Roma se ergueu. Após o caos e as disputas que marcaram as narrativas mitológicas, Roma precisava de uma nova direção. Ainda jovem e frágil, a cidade era apenas um aglomerado de colinas conectadas por alianças incertas e rivalidades que estavam à beira do confronto. E foi nesse cenário de tensão que surgiu Numa Pompílio, conhecido como o segundo rei de Roma. Oriundo dos Sabinos, Numa foi escolhido não pela força das armas, mas pela promessa de trazer equilíbrio e harmonia a Roma. Seu reinado não foi marcado por conquistas militares, mas pela espiritualidade. Durante seu reinado, estabeleceu as bases religiosas que moldariam a identidade de Roma através dos séculos. Organizou o Colégio das Vestais, encarregado de guardar o fogo sagrado de Vesta, símbolo da proteção divina sobre a cidade, e fundou o Templo de Iano, cujas portas se abriam apenas em tempos de guerra. Sob sua liderança, as portas permaneceram fechadas, refletindo uma era de paz. Muitos acreditavam que Númera era aconselhado pela ninfa Egéria,
que, segundo a tradição, lhe revelava os segredos dos deuses. E sob sua liderança, Roma deixou de ser apenas uma cidade de muralhas e espadas. Tornou-se um lugar guiado pela harmonia entre os homens e os deuses. Essa paz, no entanto, não poderia durar. Após a morte de Numa, Roma voltou seus olhos para fora de suas colinas. Tulo Hostílio, o terceiro rei de Roma, reacendeu as chamas da guerra. Seu reinado foi marcado pela expansão territorial e pela militarização da cidade. Ele acreditava que Roma só poderia crescer pela força das armas. A guerra contra Alba Longa, a cidade irmã de Roma, tornou-se o ápice de sua liderança. Em vez de um confronto direto, Tulo propôs um duelo entre os irmãos Horácios, de Roma, e os Curiácios, de Alba Longa. A vitória dos romanos não apenas consolidou o domínio de Roma, mas criou uma narrativa heróica que alimentaria o orgulho romano durante os séculos. Mais tarde, o feito seria registrado em tela pintada pelo grande Jacques-Louis David, e a tela se chamaria O Juramento dos Horácios. Contudo, Tulo também foi vítima de sua própria arrogância. Ao negligenciar os rituais religiosos estabelecidos por Numa, trouxe uma praga devastadora sobre Roma. Tentando apaziguar os deuses, realizou rituais que, segundo a tradição, falharam miseravelmente. Tulo morreu atingido por um raio, como se os próprios céus o punissem por sua falta de reverência. O quarto rei de Roma, Anco Márcio, era neto de Numa e carregava em si o equilíbrio de seus antecessores. Seu reinado culminou na expansão militar com a construção interna. Sob sua liderança, Roma começou a se transformar em um centro comercial e político. Ele fundou o porto de Ostia, conectando Roma ao comércio marítimo, e construiu a ponte Sublícia sobre o Tibre, simbolizando a ligação entre Roma e seus vizinhos. Anco também trouxe povos conquistados para dentro da sociedade romana, iniciando uma prática de integração que moldaria o futuro da cidade. Ele foi o líder que entendeu que a força de Roma não estava apenas nas armas, mas em sua capacidade de unir e absorver. Com a morte de Anco, o trono foi ocupado por Tarquínio Prisco, um etrusco que trouxe inovação e sofisticação para Roma. Seu reinado marcou a entrada definitiva da cultura etrusca na cidade, influenciando sua arquitetura política e os rituais. Tarquínio iniciou grandes obras públicas como o Circo Máximo, que se tornaria um dos símbolos da vida romana, e a Cloaca Máxima, um sistema de drenagem que pavimentou o crescimento de cidades como Roma. Mas Tarquínio não era apenas um visionário, era também um político astuto. Ele manipulou alianças e eliminou adversários, consolidando seu poder e trazendo prosperidade à cidade. Após Tarquínio, Roma viu a ascensão de Sérvio Túlio, um dos monarcas mais fascinantes de Roma. Disse que ele nasceu escravo, mas sua liderança foi tão visionária que o levou ao trono. Durante seu reinado, reorganizou a sociedade romana, introduzindo um sistema de classes baseado na riqueza, que fortaleceu o exército e a administração da cidade. Ele também expandiu Roma, protegendo-a com a muralha serviana, um símbolo de força e ambição. Mas, no entanto, Sérvio enfrentou traições dentro de sua própria família. Sua filha, aliada ao ambicioso Tarquínio o Soberbo, conspirou contra ele. Sérvio foi assassinado e sua morte abriu caminho para o reinado mais desastroso da monarquia romana. Tarquínio o Soberbo, o último rei de Roma, reinava com tirania e desprezo pelas tradições que sustentavam a cidade. Ele ignorava o Senado e governava como se Roma fosse sua propriedade, e impunha a sua vontade através da força. Contudo, seu governo encontrou um limite no ato mais cruel e devastador de sua dinastia: o estupro de Lucrécia, uma mulher patrícia conhecida por sua virtude e honra. Esse crime hediondo foi cometido pelo seu próprio filho, Sexto Tarquínio.
Humilhada e devastada, Lucrécia reuniu sua família e amigos mais próximos, entre eles Lúcio Júnio Bruto, e revelou o crime. Antes de tirar sua própria vida, ela fez um apelo desesperado: que sua morte fosse vingada. Bruto, até então considerado uma figura discreta e sem muitas ambições políticas, assumiu o papel de líder. Com um discurso poderoso, ele convocou os cidadãos de Roma denunciando não apenas o crime contra Lucrécia, mas os abusos contínuos de Tarquínio e sua família. Roma não terá mais reis, proclamou Bruto no Senado, canalizando a indignação popular em um movimento de ruptura que seria definitivo. Os cidadãos enfurecidos se uniram. Os patrícios, cansados do desprezo de Tarquínio pelo Senado, juntaram-se à causa. O exército, antes leal ao rei, recusou-se a lutar por ele, sentindo a força da revolta que agora envolvia toda a cidade. Tarquínio tentou conter o levante, mas foi traído por sua arrogância e isolado pelo povo. Sem aliados, ele e sua família foram forçados a fugir para sempre. Em 509 a.C., com a expulsão de Tarquínio, a monarquia chega ao fim. No lugar do poder absoluto de um único rei, Roma se ergueu das cinzas da monarquia para resgatar a república, um antigo modelo de governo grego. Esse surgia com uma proposta de uma nova era, onde o poder seria compartilhado entre os cônsules, os magistrados eleitos pelo Senado. Com a expulsão de Tarquínio, a cidade de fato renasceu, iludida pela esperança de que nunca mais seria governada pela tirania. Roma agora buscava algo maior, um sistema onde o destino da cidade seria decidido pelo consenso e pela coragem de seus cidadãos. A república não era apenas uma mudança de governo, era o primeiro passo de uma jornada que transformaria Roma na potência que dominaria o mundo. Salve, salve, galera! Aqui é o Léo e estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso querido Farol da História. Hoje viajamos pelos primórdios de Roma, explorando desde as lendas fundadoras até os reis que construíram os alicerces da chamada Cidade Eterna. Mas antes de encerrar, vale uma reflexão. Essa ideia de uma Roma heróica como um povo obstinado e um exército imbatível, ela foi resgatada muitos séculos depois por governos fascistas para justificar regimes autoritários. É uma lembrança importante de como a história ela pode ser usada para moldar narrativas que atendam a interesses desses... Bom, vocês sabem. Por isso, estudar Roma com um olhar crítico é essencial. Eu, particularmente, prefiro enxergar a grandeza da cidade como fruto do suor e do sangue de pessoas comuns, aquelas que realmente sustentaram o que hoje chamamos de civilização romana. E se você quer entender mais sobre essa história cheia de nuances, não perca os próximos episódios. E se você curtiu o episódio, não deixa de avaliar. Também pode mandar para aquele seu amigo ou sua amiga que está na correria dos estudos, ou aquela pessoa que você conhece que ama história. Não esqueça de seguir o Farol da História nas redes sociais também, para ficar por dentro de todas as novidades que estão rolando. Valeu demais pela companhia e até o próximo episódio.